Olá, tudo bem? Sou Yuri Carvalho, advogado especialista em demandas voltadas para médicos e para estudantes de medicina, e nesse vídeo eu quero falar sobre antecipação da colação de grau no curso de medicina. Fica até o final que eu tenho muita dica boa para te dar. Antes de qualquer coisa, eu preciso te informar sobre aqueles casos em que você, estudante de medicina, vai poder entrar com uma ação para conseguir antecipação da colação de grau com maior segurança. E eu vou listar aqui dois deles, os mais comuns, os mais seguros. São quando você, estudante de medicina, prestou algum concurso público e foi chamado antes da sua formatura, ou quando você, por exemplo, passou numa residência médica, uma residência concorrida, e não colou grau ainda, precisa lá apresentar junto à comissão de residência para efetuar a matrícula o seu certificado de conclusão, o seu diploma. Esses são os dois casos mais comuns onde você tem boas chances de conseguir na justiça a antecipação. E eu começo pontuando sobre esses dois casos justamente porque eu vejo muitos advogados entrando com ações desse tipo, alegando, por exemplo, a lei da pandemia, a lei que permitiu em 2020 que os estudantes de medicina pudessem antecipar a colação de grau desde que tivessem cursado até 75% do internato. Naquela época, o Poder Judiciário recebeu várias ações e deferiu várias medidas liminares permitindo antecipação. Por quê? Porque naquele momento, na pandemia, a gente estava vivendo um período de grande urgência, de grande emergência sanitária. Então, o sistema de saúde brasileiro precisava desses profissionais no mercado de trabalho para que pudessem fazer frente à pandemia que assolou tanto as vidas do país. Porém, atualmente, em 2023, esse argumento já não cola mais, tá? Então, o Poder Judiciário entende que essa lei não se aplica mais, que ela foi limitada àquele período de pandemia que, como sabemos, acabou pela OMS em abril de 2022. Então, se formos entrar com essa ação, é necessário a gente estar diante de duas situações básicas, como já falei, que é uma aprovação em um concurso público ou em uma residência médica. Também no dia a dia vejo muitas ações onde o estudante de medicina alega dentro dos processos que recebeu propostas de emprego para atuar em alguma cidade pequena, em algum interior onde existe uma carência médica. Preciso lhe falar que nesses casos também não existe tanto êxito assim em ações judiciais. Por quê? Porque o Poder Judiciário ele costuma preservar bastante a autonomia científica das faculdades. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 207, estabelece lá que as faculdades têm autonomia científica, administrativa e financeira. Então, ela coloca lá a grade curricular que achar mais conveniente, claro, obedecendo às dinâmicas do MEC, e o Poder Judiciário entende que não deve se intrometer nessa autonomia da instituição. Por isso, só em hipóteses excepcionais, como aquelas de aprovação em concurso público e em residência médica, que você terá mais chance de conseguir a sua liminar, a sua decisão judicial para antecipar a sua colação de grau. Mas a essa altura você deve estar se perguntando, né? Por que só nessas duas hipóteses? Eu vou te explicar por quê. Fica aí. O direito de um estudante antecipar a colação de grau é um direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a lei que estabelece todos os procedimentos que as faculdades devem seguir, como é que deve ser organizado o sistema de ensino e coisas do gênero. Nessa lei tem um artigo que diz o seguinte, que os estudantes poderão antecipar a colação de grau desde que eles sejam submetidos a uma banca avaliadora especial formada especificamente para se atestar um rendimento extraordinário do estudante que está fazendo uma graduação. Pois bem, na prática, quando você precisa antecipar uma colação de grau, é necessário solicitar por via administrativa, fazer um requerimento administrativo para a sua faculdade para conseguir essa antecipação da colação de grau, com a formação dessa banca para justamente avaliar o seu rendimento extraordinário que lhe torne apto a colar o grau. Mas o que acontece aqui no dia a dia? O que a gente percebe, o que os alunos do curso de medicina têm enfrentado quando fazem um requerimento para antecipar a colação de grau? A prática mostra que a maioria das faculdades não compõe essa banca examinadora, de forma em que você fica de mãos atadas, sem poder antecipar a colação de grau. Porém, essa negativa é ilegal e com base nela você pode ingressar com a ação
no Poder Judiciário, alegando justamente que a faculdade está lhe negando o direito de ser examinado para antecipar a sua colação de grau. Né? Então, claro, o Poder Judiciário ele não tem aptidão técnica, ele não conhece as especificidades do curso de medicina para atestar que você tem um rendimento extraordinário. Porém, é de se imaginar, é razoável de se esperar que um estudante de medicina que está lá no 12º período e já passou em uma residência médica, já passou em um concurso público, é de se esperar, né, que ele tenha sim um rendimento extraordinário, porque ele logrou êxito num processo seletivo de grande concorrência e, por isso, na maioria dos casos, quando a gente tem essa negativa da instituição, o Poder Judiciário defere as medidas liminares para antecipar a colação de grau. Então, recapitulando tudo que eu já falei até aqui, para antecipar a colação de grau, é interessante que o estudante esteja pelo menos no 12º período do curso de medicina, no último período, que ele tenha passado em uma residência médica, tenha passado em algum concurso público e que ele tenha solicitado junto com a sua faculdade um requerimento administrativo. Sem isso, as chances da gente conseguir na justiça o direito à antecipação da colação de grau já ficam mais raras, tá bom? E como funciona o processo? Quanto tempo demora? Você deve estar se perguntando isso justamente porque se você passou na residência médica, se você passou no concurso público, você tem um prazo lá para apresentar a sua certidão de colação de grau, você tem um prazo para apresentar a sua inscrição no CRM e os demais documentos, né? Então vamos lá. De posse de uma negativa, de um requerimento administrativo negado lá junto à faculdade, você, procurando um advogado especialista, vai poder entrar com um procedimento judicial. O advogado, a partir do conhecimento dele, ele vai, e das circunstâncias do caso concreto também, ele vai entender qual vai ser a melhor ação para se ingressar nesses casos. Né? Geralmente o advogado vai optar por um mandado de segurança, que é a medida mais efetiva, mais rápida para a gente conseguir uma liminar como essa. Para você que não sabe ainda o que é uma liminar é uma medida de urgência. Tá? Um processo judicial ele costuma demorar bastante, porque dentro do nosso ordenamento jurídico vigora o princípio do contraditório. Né? Então, quando você entra com uma ação, o juiz vai sempre querer ouvir a outra parte, saber a versão da outra parte, para então julgar. E esse caminho de se ouvir a outra parte pode acabar demorando um pouco, né? Pode acabar arrastando um pouco o processo. E essa demora no julgamento pode te trazer um prejuízo. Você pode acabar perdendo o seu prazo de apresentar o seu diploma, a sua certidão de conclusão de curso, a sua inscrição de CRM junto com a banca do concurso ou com a comissão de residência. Por isso, é necessário ter uma liminar em suas mãos. Você conseguir uma decisão de antecipação de tutela junto ao Poder Judiciário. Uma liminar, em resumo, basicamente é uma antecipação do resultado final que o juiz daria dentro do processo. Ao invés de você esperar 1 ano, 2 anos para conseguir uma decisão, você conseguiria ela dentro lá de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, a depender aí do juiz que vai julgar seu caso. O juiz ele não tem um prazo específico para lhe conceder uma liminar. O juiz ele tem uma carga muito grande de trabalho, então é necessário que o advogado, assim que protocole o seu processo, esteja em cima, diligencie junto com a vara, junto com o desembargador responsável, para que essa decisão saia o mais rápido possível, que você não suporte prejuízos e que não perca a chance aí de entrar na sua residência, de assumir o seu concurso público. Então, nesse vídeo eu compilei as principais informações que você precisa saber se você está interessado em antecipar a sua colação de grau. Eu espero que essas informações possam te ajudar. Te convido também para ler um artigo que eu tratei sobre isso, onde lá trago algumas decisões do Poder Judiciário, trago algumas informações mais específicas e olha lá, me segue, não esquece também de curtir e de compartilhar esse vídeo se ele foi útil para você, tá bom? Até mais!